Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e hoje eu tô abrindo essa live para responder vocês, né? Então já manda a sua pergunta, aproveita que a gente tá com pouca gente, já manda a sua pergunta para eu poder responder aqui, tá? Nossa, me deu até calor. Vamos começar já com uma pergunta que todo mundo me faz. Vamos lá, deixa eu pensar aí uma pergunta que todo mundo me faz. Entra aí, Yara, me ajuda. Eu tô sem um arquivo aqui aberto. As pessoas me mandam muitas histórias, tá? E eu tô com uma história fresca aqui na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês, óbvio, sem nomes, né? Não é história de consultora dos meus, é história de pessoas que me mandam pelo e-mail aqui. Se tem um e-mail aqui no link da minha bio que você pode mandar a tua história e eu posso trazer uma reflexão sobre, né? Que bom, você que está chegando, muito obrigada pela sua presença. Vou te fazer um pedido, né? Enquanto você pensa na sua pergunta e eu vou contar a história dessa moça, já encaminha essa live, né? Para pelo menos os 10 primeiros contatos. Vamos ajudar aí pra gente, né? Pro TikTok entender que é relevante e mais pessoas entrarem, que quem sabe a gente poder contribuir com a vida delas, né? Uma jovem mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Dona Ana, eu vi um vídeo seu e mexeu comigo. É um vídeo onde eu tô com uma pessoa e essa pessoa sempre fala do meu peso. Diz que se eu engordar, vai me dar não vai ficar mais comigo. Eu vivo tensa. Se eu engordo um pouquinho, eu já fico achando que isso vai acontecer. E isso me desmoraliza, né? A moça contando. Isso me desmoraliza, me sinto mal, porque a impressão que eu tenho é que só tenho valor enquanto eu estiver magra. E eu vou fazer um vídeo mais elaborado, mas vocês que estão aqui na minha live, né, vão ter essa história em primeira mão. Eu já passei por isso, tá, gente? Eu já fui advertida, né? Essa era a seguinte advertência. Ó, o negócio é o seguinte: o dia que você engordar, eu te dou um pé na bunda. Era isso que eu escutava. Inclusive, esse grande piadista fazia esse comentário dentro da família. E, óbvio, casei muito jovem, tá, gente? Casei com 19 anos. Nossa, meu Deus do céu, então eu não podia engordar de jeito nenhum. Engordei, óbvio, né? Tem uma coisa que engorda a gente é a gestação. Depois que eu tive a minha terceira filha, eu não consegui emagrecer de jeito nenhum. Eu engordei 25 quilos e esses 25 quilos permaneceram comigo durante um tempo ainda. Bom, eis que, óbvio, tive depressão pós-parto, porque eu não podia engordar de jeito nenhum, porque senão eu ia levar um pé na bunda, né? Grande besteira. Eu só fiz isso, eu só fiquei nervosa, entrei nessa depressão, porque eu era dependente emocional. Eu achava, né, que eu precisava dessa pessoa. Eu achava, quem é que precisa de uma pessoa que coloca, né, um número para que você exista? Se você não existir fora daquele número, ela não te quer mais. Olha que absurdo. Quem é que fica? O dependente emocional, que não tem condições, não tem autoconfiança para poder entender que ele não precisa desse tipo de manifestação, desse tipo de pessoa do seu lado. Dona Ana, você fala que... então você era dependente emocional. Claro que sim, e sou uma dependente emocional em tratamento, inclusive, porque o tratamento é contínuo. Quem faz o meu curso sobre dependência emocional, que inclusive só sai 2 vezes no ano, vocês fiquem ligados aí, porque ele tá para sair. Quem faz o meu curso sabe que eu entrego conceitos de autodomínio, que dependência emocional, sair da dependência emocional é um bônus. Na verdade, tem a vida transformada, porque autodomínio faz com que você não levante apenas da cama para ter mais um dia. Não, faz com que você levante da cama e construa a sua realidade. Essa é a diferença. Muito além de estar com uma pessoa que te valoriza ou não, gente, isso aí é coisa de gente, sabe, de pequeno. Você é um dependente emocional se você acredita que para ser feliz você precisa estar numa configuração harmoniosa com outra pessoa. Faz parte, né? O ser humano precisa de estar em um relacionamento que faz parte da natureza humana. Mas você é muito além disso. A sua relação primordial é a sua relação que você tem com você mesmo. E quando você estabelece uma relação com você mesmo, de harmonia, de aceitação, de entender, né, de se conhecer, colocar limites, inclusive para si mesmo, né, e tem autodomínio, né, sobre a sua percepção de mundo, ter o relacionamento dos sonhos é um bônus. Você tem a sua vida transformada. E é isso, inclusive, que eu ensino no meu curso, tá? Você vai me perguntar quando que vai ser seu curso? Não sei ainda. Tá? Então aguardem aí que logo logo a gente vai trazer informações e eu tenho certeza que você saindo, inclusive, né,
nesse primeiro momento, não tenho problema nenhum de falar para vocês, né? Eu faço uma aula online onde você fala assim, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes, tá? Então se preparem aí, logo vão chegar os recados. Meu namorado pediu um tempo para que ele amadureça. Estou destroçada e ele não me para de me mandar. Mandou o quê? Mensagem? Ele precisa amadurecer mesmo, tá? Se ele fosse maduro, já terminava, já que ele não está, às vezes, disposto a estar naquele momento emocional com você. Agora, entendo o seguinte, eu entendo que você está destroçada, mas é porque você quer que ele permaneça a qualquer custo do seu lado. Cuidado. Se a pessoa pedir um tempo, temporariamente ela não quer estar com você, aceite isso. Então, se você não aceitar, se você ficar resistente, você vai gerar sofrimento para você por algo que já está muito definido para ele, tá bom? Meu namorado está pensando em terminar. Vamos conversar e tô nervosa com medo de perder ele. Você tem que ter medo de perder você. Você tem que ter medo de perder tua autoconfiança. Você tem que ter medo de perder a sua dignidade diante de um relacionamento. É disso que você tem que ter medo. A outra pessoa que entrar na sua vida, ela pode sair a hora que ela quiser. Você deve continuar. É disso que você tem que ter medo. Tá bom? Sorry, com carinho. Nossa, que gata mais linda. Obrigada, viu? Obrigada para você que está entrando aqui. Eu sou a Dona Ana, né? Eu vejo que vocês estão felizes aí, gostam do meu conteúdo. Fico muito feliz de contribuir de alguma forma, tá? Eu sou a sua psicóloga preferida, Kleber. Justamente para essas pessoas que não conseguem entrar no setting terapêutico comigo, tá? Então, é por isso que eu sempre abro para elas poderem ter acesso parte do que eu faço no setting terapêutico. Eu pareço com a sua psicóloga? Ai, cortou, né? Tá, cortou. Que parte que cortou? É o seguinte, por que que eu faço curso sobre dependência emocional? Dependência emocional, quando você cura, abre a porteira para um monte de coisa. E, inclusive, eu tenho um protocolo muito específico que eu trabalho no setting terapêutico com os meus consultorandos, mas eu não tenho agenda aberta, é apenas para encaixe. Então, 2 vezes no ano, o que que eu faço? Eu abro turma, onde eu fico ali com vocês, fechadíssima turma, bem pequena, só que é para eu alcançar um pouco mais de gente que não consegue ter acesso à minha agenda por 2 fatores. Uma, por questão física mesmo, eu não tenho, né, horário, e 2, por uma questão, inclusive, financeira, porque fica muito mais viável dessa outra forma, né? O curso ainda... Tá, ele tá ainda para sair a data, tá? Porque eu preciso organizar com a minha agenda, porque como tem encontros comigo, precisa estar alinhado com a minha agenda. Mas só abre 2 vezes no ano, uma no começo e uma no final. Aliás, uma no meio e uma no final, se não me engano. E daí a do final já tá para sair, tá bom? Para você ficar ligado, você tem que entrar aqui no link da minha bio, entrar no Telegram ou mandar mensagem no WhatsApp para você ficar por dentro, tá bom? Como perdoar verdadeiramente alguém que te magoou, mais especificamente traumas de abandono? Ótima pergunta. Quando é que eu sei que eu perdoei? Quando eu segui. E quando é que a gente consegue seguir na vida? Quando a gente para com os julgamentos. E quando é que a gente para com os julgamentos? Quando a gente aceita o fato como ele aconteceu. Dona Ana, é impossível aceitar, eu fui abandonada, eu fui traída. Aconteceu, infelizmente. Inclusive eu sinto muito, não consigo nem sentir a dor que você sentiu. Mas infelizmente isso está no passado. E você está num presente agora, com o qual você precisa seguir. Você não precisa manter contato com essas pessoas, mas perdoar. É entender que precisa dar um basta ao julgamento e que você tem o direito de seguir e ter uma nova experiência. Não é o outro que vai te dar isso. Então pare com essa marra. É você que se dá essa liberdade. Tá? Ótima pergunta. Então eu vou dar um motivador aí para vocês perdoarem. Vocês querem perdoar? Aliás, vou dar um ótimo motivador aí para vocês perdoarem. Vocês gostam de dinheiro, né?
Sabe por que você tá sem dinheiro na sua vida? Porque você não perdoa. Vocês vão aí nesses eventos aí, esses coaches aí que colocam carro, não sei o que, prosperidade, abundância. E no primeiro dia ele faz você pegar o telefone e você pedir perdão pra alguém que você sente que tá atravancado aí. Porque tá atravancando a sua vida. Você não consegue seguir, tá? Então, pra ter dinheiro, então assim, próximo, agora você sai dessa live aqui pensando sobre isso, né? Eu acho que tá na hora de eu perdoar, né? Tô precisando de um dinheirinho a mais. Espero que tenha feito sentido pra vocês, tá? Não é isso não, porque eu perdoo muito fácil e o dinheiro tá fugindo de mim. Tá, então olha lá, vamos lá. Você perdoa super fácil. Espera. Mas pode ser que você também faça isso porque é passiva diante das circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você perdoa, talvez para ser aceita ou para ter para não se sentir rejeitada ou porque acredita que tem um bom coração. Mas você faz isso porque é o quê? Insegura. E se tem uma coisa que é dinheiro, atrai dinheiro, né? É segurança. Quando eu sou seguro da minha arte, eu entrego a minha arte e falo assim, ó, toma aqui, porque é bom o que eu faço, toma aqui. E dinheiro o quê? É troca, inclusive troca de energia. Então, se você tá perdoando e não tá vindo dinheiro, é porque você não tá confiando, você perdoa, mas você não confia na sua moeda de troca, que é você. Tá bom? Reflita sobre isso aí. Oi, para você que tá chegando e tá me dando muitos ois. Oi, Silvia, tudo bom? Cadê? Tem uma pergunta aqui. A situação é que não é fácil você amar alguém que não te quer. Você só ama alguém que não te quer e continua insistindo nesse amor porque falta amor próprio. Porque falta autorrespeito. Dona Ana, no coração a gente não manda. Não manda. Mas se há muito tempo você está se desgastando, né? E procurando alguém que não te quer mais, sinto muito. O que falta em você é amor próprio, é autorrespeito, é autoconfiança. Ai, que mulher linda, vocês estão me achando bonita hoje? Oi, gente, obrigada, viu? Olha lá, Cleia, verdade, viu? Nem conhecia a Cleia e já descobriu uns trem dela aí, né? A parte boa de ser uma pessoa madura. É a parte boa de ter 40 anos e alguns anos de estrada, né? Ai, obrigada, Silvia. Perdoar uma traição e continuar, calma aí, com a pessoa não é fácil, não. Não é. Mas não se esqueça que lá atrás foi a escolha que você fez. E antes que você venha assim, ai, dona Ana, tô um pouco arrependida. Pois é nesse momento que eu sempre falo, não existe decisão certa. Existe a decisão que você vai se responsabilizar. Porque em algum momento você vai se arrepender. Qual é o momento? Aquele momento em que a corda arrebentar, que algo der errado. Então relaxem. Se tá sendo difícil, você inclusive não quer mais essa responsabilidade, abra mão. Solte. Literalmente solte. Talvez isso realmente não te pertença mais, tá? Reflita sobre isso. O tema da live são perguntas e as pessoas me mandam aqui, lembrando que minha especialidade é relacionamento, tá? Mas eu abordo também outras coisas que eu entendo, que eu não sei, eu vou pesquisar aqui, tá bom? É isso, vamos ver se tem mais alguma. Eu lembro a atriz a Flávia Alessandra, né? Ai, gente, um dia vocês podiam marcar ela, né? Cadeira. Quanta responsabilidade, parecia aquela musa. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas. Nananana. Pode mandar sua pergunta, gente. Tô esperando aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Cadê? 4, não, vamos ver.
Eu sou mais bonita que a Flávia Alessandra. Ai, chupa mundo. Gerei da vida. Tem que marcar a Flávia Alessandra nos vídeos, né? Sobre namoro à distância. Oi, Glaucio, tudo bom? O que você quer saber sobre namoro à distância? Calma aí. Quanto à relação dos nossos pais espelha nos nossos futuros relacionamentos, como fugir do daddy issues? É assim que fala? Daddy issues? Ah, excelente pergunta. Eu tô para fazer um vídeo sobre isso. Quanto à relação dos nossos pais espelha nossos futuros relacionamentos, como fugir do daddy issues? Ó, quando você tenta fugir, é daí que você reencena a cena. Não fuja, aceite. Aceite que o seu pai e a sua mãe são exatamente como eles são. Aceite, inclusive, que por mais que isso te ofenda, né, por mais que você fique indignada, que você cresceu e viu que seu pai e a sua mãe não são heróis e que tem uma relação altamente tóxica, aceite que eles, em cegueira emocional, estão tentando, com a melhor das energias e com as melhores das intenções, um se encaixar na vida do outro. E quando você aceita isso perde pressão sobre a sua mente. E tudo que você fica, né, de alguma forma resistente na sua mente e reincidente, ela fica boa em praticar. E ela vai sair dessa cena e vai querer o quê? Ela vai simplesmente, você vai reencenar a cena. Se você ficar resistente, se você não aceitar que seus pais, né, estão tentando ali fazer o melhor deles e que isso é um problema deles, você vai reencenar essa cena. Então, não é sobre não fugir dos padrões do pai e não fazer, né, não acontecer o daddy issues. É simplesmente aceitar, tá? Aceite isso. Quando você aceitar isso, aí você vai criar o seu novo padrão de relacionamento, tá? Rapidinho eu vou contar uma história para vocês em relação a isso que vai ilustrar muito bem. Um jovem chegou para mim, né, consultorando, chegou para mim e disse bem o seguinte: ó, dona Ana, me indicaram a senhora e a senhora é minha única solução. Eu sou um empresário de bem-sucedido, e só que eu sofro demais com a rejeição que o meu pai teve com a minha família. É mesmo? Meu pai me abandonou e abandonou minha mãe e foi viver longe, afastado de todo mundo. E eu falei, conte mais sobre isso, né? Fale mais sobre isso. E ele foi falando, e eu descobri, na própria anamnese ali, né, conversando com ele, eu descobri, porque eu faço umas perguntas específicas, inclusive para entender o contexto do pai, eu descobri que esse pai tinha, né, eu perguntei para ele, o seu pai, ele tem traços de uma pessoa histriônica, né? Ele foi diagnosticado com borderline. Eu falei, olha, daí o que ele fazia? Não, quando ele entrava em crise, ele quebrava toda a casa. Fica aqui que essa história pode abrir os seus olhos em relação a muita coisa. Ele quebrava a casa, nossa, era um pepino. Com quantos anos ele saiu da sua casa? Eu tinha uns 10 anos. Pois é, foi o melhor presente que ele pôde te dar. E ele me olhou, arregalou os olhos. Como assim, dona Ana? Se ele tivesse ficado na sua vida, na vida da sua mãe, você não chegaria onde você chegou. Você não teria o jatinho que você tem. Você não teria as amizades que você tem. E aquilo foi diminuindo, e eu vi um homem de meia idade chorando muito na minha frente. Ele falou, dona Ana, eu já fiz vários encontros, vários cursos, ninguém me falou isso. Eu falei, pois é. Você nunca parou para pensar que teu pai foi lá, saiu de perto de vocês, porque nem ele consegue conviver com vocês mesmo, com ele mesmo, e por amor, para não desestruturar vocês, ele se afastou, inclusive da própria família dele, dos pais, dos irmãos. Esse moço chorava muito, e ele falou, dona Ana, a senhora salvou a minha vida. Realmente, foi o melhor que poderia ter acontecido comigo. Ele nunca mais voltou, aquela sessão foi única, mas foi uma sessão maravilhosa. E um tempo depois, ele comentou, né, num vídeo meu, ele disse bem assim, sigam a dona Ana, né, uma simples consulta, né, que não foi simples, né, para ele, salvou a minha vida e eu me resgatei diante da imagem do meu pai que eu tinha. Então, entenda o seguinte,
Quanto mais você tenta julgar os seus pais, mais isso fica resistente na sua mente, mais faz com que você reencene a cena, ou seja, repita o padrão dos seus pais. Assim como você, porque você também é um cego emocional, todos nós temos algum tipo de cegueira emocional, eles estão tentando entregar o melhor deles. Fez sentido para vocês? Eu sei que às vezes isso é uma pancada, mas quando você entende isso, você não precisa nem ir para terapia. Nada, mas a gente nem precisa de você. Claro que não, eu quero que vocês voem, que vocês multipliquem isso, né? As pessoas estão muito doentes. Fez sentido esse trem para vocês? Fez? Eu sou anjo, gente. Eu sou cega emocional como vocês. Eu tenho as minhas sombras. A diferença é que eu aceitei mais coisas na vida do que vocês. Vocês ainda continuam resistentes, tá? Lívia, que bom que fez sentido, viu? Abra seu coração para isso. Você vai ver só. Essa live pode ter feito toda uma diferença na sua vida. Que bom. Se eu sou junguiana, eu amo o Jung. Que bom, Lívia, que bom. Fico feliz, viu? Vai e arrasa na vida. Não sou junguiana, mas eu amo Jung. Eu amo os conceitos, né, da sincronicidade, né, do sincrodestino, dos arquétipos, mas a minha prática é da psicologia integrativa, tá bom? Dona Ana, você acha que quem ama atrai? Sim. E eu sei que você vai ficar muito bravo comigo. Porque muitas vezes a traição, por mais que a pessoa te ame, a traição está muito enraizada num desejo que ela tem, que é muito mais para provar a si mesmo em um momento de fraqueza, do que necessariamente estar mais complexo do que o sentimento que o amor tem. Então, às vezes a pessoa ama um parceiro, está com um parceiro, tem uma história com esse parceiro, mas está passando por umas circunstâncias internas que faz com que, e precisa se provar para o ego, e vai lá e tem uma oportunidade. Se ele está fraco, ele vai cair nessa armadilha do ego. Por que é uma armadilha? Porque isso é passageiro, isso é efêmero, e muitas pessoas depois, inúmeras pessoas que amam e que fazem isso se arrependem amargamente e perdem toda uma história por conta disso. Então, sim, quem ama pode trair, sim, tá? Minha mãe não demonstrava amor nem pelos filhos. Sempre acho que ninguém gosta de mim. Sabe que deixa eu abrir tua cabeça também. Por essa falta, a gente passa a idealizar uma manifestação de amor. A gente sempre passa a querer buscar esse amor incondicional que é o amor da mãe. E isso é uma grande ilusão. Se você entrasse no meu setting terapêutico, a gente ia trabalhar o seguinte: a gente ia trabalhar você ficar boa em observar pequenas manifestações de amor. Porque se você pode passar uma vida insegura e achando que você não é amada, porque você ainda busca esse amor incondicional de mãe. Tua mãe não tinha condições de te dar. Infelizmente, ela vivia numa cegueira emocional. E você também está por não perceber que de alguma forma você é amada. Não como uma mãe consegue amar o filho. Pode ser que isso realmente você nunca tenha. Mas um vizinho, um professor, né? Eu estou fazendo um ato de amor para você. Eu estou entregando algo que eu entrego no setting terapêutico e estou te entregando para que você fique bem, para que você se aceite, para que você aceite uma manifestação de amor para você. Então, quando você se abre para isso, essa sensação de vazio, angústia e de falta de amor vai diminuindo. Espero que tenha feito sentido para você. Existem mães que não amam. Acho que amor de mãe não é obrigatório. Existem mães que não amam. Existem mães que são cegas, né? Existem mães que não aprenderam a amar. E elas não vão conseguir passar isso. E por mais que você acredite que seja injusto, entenda o seguinte: dentro dela também existe uma dor muito profunda. Porque
ela acredita que passa o amor e não é compreendida. Ela inclusive acredita, né, que está fazendo o melhor. Ou até percebe o seu erro, queria até mesmo ser melhor, mas não consegue. Porque corpo de dor paralisa a pessoa. Se foi uma pessoa que foi muito abusada, negligenciada, né, de alguma forma, né, na sua vida, o corpo de dor não dá, ela não permite que ela entregue amor. Por quê? Porque corpo de dor precisa se alimentar das mazelas. Então, se eu entrego carinho, o corpo de dor vai embora. Ele não quer ir embora. Corpo de dor é como se fosse um Venom interno que se ele te entregar carinho, se ele te entregar amor, ele para de existir. Então, ele não pode fazer isso. Então, tome cuidado, gente, sabe? Na hora de julgar as pessoas, tá? Não se esqueça que esse julgamento, no fim das contas, vai doer o que eu vou te dizer, mas é na verdade um retrato fidedigno da sua sombra que está aí dentro. Quando eu julgava o meu pai, né, por ter me abandonado, enquanto eu o julguei por isso, eu era abandonada de mim mesma. Quando eu me resgatei, eu parei de julgar meu pai, tá? Reflitam sobre isso. Isso é o grande crème de la crème do processo terapêutico. Fez sentido para vocês? Imagina, que bom que tá fazendo sentido para vocês. Que bom. Tá, fala um pouquinho sobre pessoas narcisistas. Primeira coisa, vocês parem de achar que todo mundo é narcisista, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, narcisista é uma pessoa altamente insegura. Altamente insegura. Só que o que acontece? Ela ficou muito bom em colocar a máscara da pessoa, que aquilo que é dela é muito melhor. E como é que essa máscara fica cada vez mais fortalecida? Quando ela deprecia as coisas das pessoas com a qual ela consegue manipular. E quais são as pessoas que ela consegue manipular? Pessoas inseguras, com falta de amor próprio, sim, autoconfiança, que não conseguem falar não, que precisam ser aceitas a qualquer preço, que vão fazer um esforço danado e gastar todas as suas energias para poder agradar o outro. O narcisista observa isso, como ele tem, né, essa prática, ele vai... O seu combustível de insegurança, ele vai ser alimentado por essa vítima, por essa presa. Ele tende, né, a fazer as coisas más através da técnica do morde, mas depois assopra, que é a seguinte: poxa vida, você não tá vendo que você tá enorme de gordo? Meu Deus, como que você fala isso? Você acaba com a minha autoestima. Mas eu tô querendo o melhor pra você. Você vai virando uma rolha de poço. Você acha que eu vou continuar com você desse jeito? Ninguém vai continuar com você desse jeito. Ele tá fazendo isso pro seu bem. E nesse morde ou assopra, confunde as pessoas, e as pessoas tentam ser, né? Olha que louco. Tentam ser melhores para ele, mas se perdem no meio do caminho. Quanto mais se perdem no caminho, mais forte o narcisista fica, tá? Essa relação complicada do narcisismo, tá? Entre outras coisas também, sabe? Fez sentido para vocês? Obrigada, Jetley. Nossa, quantos lindas! Os narcisistas sempre precisam de uma vítima, é o combustível dele. Ele sempre precisa, tá? Porque lembra que o narciso, né, ele precisa de uma imagem, tá? E o que é que está refletindo? Ele mesmo. Então ele precisa dessa imagem com a qual ele reflete, ele precisa de uma relação, tá bom? Então, lembrando, se o narcisista, você está numa relação com o narcisista, isso existe também dentro de você. Cuidado. Porque em algum nível o teu ego ferido também está se manifestando. Porque quando a gente não está com o ego ferido e colocando ele sendo acionado e falando pela gente, sabe o que a gente faz? A gente não se preocupa se o outro está chamando a gente de feio ou não. Se a gente quer estar livre desse tipo de comentário, a gente simplesmente se afasta. Tá? A gente não precisa ser encaixado nessa demanda. Então,
Tomem cuidado. Vocês gostam de falar que estão se relacionando com o narcisista? Não se esqueçam que o que tem nele também tem em você. Prestem muito bem atenção. O alimento do narciso é o sofrimento do dependente emocional. E o dependente emocional fica nessa relação, vai doer o que eu vou falar para vocês, e eu digo com propriedade de ex-dependente emocional. Porque dependente emocional, quando vira uma vítima patológica, ele se torna tóxico. E daí narciso é o quê? Tóxico. Ó, um retroalimenta o outro. É chocante isso, né? Chocante. Então, da próxima vez que você falar mal de narcisista, né, e ficar muito tempo com o narcisista, reflita. Isso, de alguma forma, você está retroalimentando. Cuidado. Doutora, o que leva uma pessoa a ser agressiva? Essa pessoa pode mudar? Pode, tá? Mas o que leva a pessoa a ser agressiva é uma pessoa que está com muito corpo de dor. O que é o corpo de dor? O corpo de dor, quem estava aqui na live um pouquinho antes, sabe o que eu estou falando. É uma pessoa que passou carrega inclusive de outras gerações energias psíquicas de muito sofrimento. Então elas vão formando como se fosse uma camada. E o corpo de dor, então, é um veno que faz com que ela fique cega emocional e faz com que ela fique altamente reativa. Por quê? Porque se ela ficar reativa, cada vez que ela reage, que ela é agressiva, ela deixa esse veno, esse corpo de dor maior. E daí ela passa a se identificar com esse corpo de dor, né? Ela passa a acreditar que se ela for agressiva, ela vai conquistar as coisas, ela vai ter a sua voz ouvida. Muito pelo contrário, as pessoas acabam se distanciando, mas ela continua acreditando e ela vai para novas relações dizendo o seguinte: não, se afastaram porque não eram merecedores, né, do meu jeito de ser, né? Cuidado com esse jeito de ser agressivo, tá? Na verdade, você pode ter aí essas capas, né, de Venom, né, esse corpo de dor, e na verdade você não é esse corpo de dor. Cansa de chegar gente para mim no setting terapêutico com esse corpo de dor, com um comportamento agressivo, a gente trabalhando no setting terapêutico e a pessoa se descobre além dessa capa, né, e essas pessoas se transformam, tá? Então sim, quando com o processo terapêutico, autoconhecimento bem desenhadinho, né, e ela se permitindo, com um bom profissional inclusive, essa pessoa pode mudar sim. Agora, entendendo o seguinte, não é você que vai mudar a pessoa, nem o terapeuta, é ela quando diz assim: chega, eu preciso mudar. Então, se você está num relacionamento agressivo, onde você está apanhando, não é você que vai mudar a pessoa. E se ela falou, eu vou mudar, e ela fica uma semana só e não muda, vai continuar assim por bons anos. Demora, se ela não procurar ajuda médica e terapêutica para isso. Tá bom? Fez sentido? Mas o narcisista não aceita tratamento. Nem todos, tá? Eu já tratei narcisista no setting terapêutico. Nem todos. O passivo-agressivo, para mim, sempre foi um problema em relacionamento. Ele é um problema mesmo. Porque o passivo-agressivo, ele é expert na arte do vitimismo. E às vezes a gente, para ser aceito, né? E para não perder as conexões, a gente acolhe essa vítima. E daí leva a pancada de novo. Aí acolhe a vítima e leva a pancada de novo. Eles são complicados mesmo. Descontrole emocional pode causar qualquer doença? Pode. É que assim, ó, a forma como a gente, né, o ocidental, vê a doença é uma forma fragmentada. Mas não é assim para o Oriente, né? E alguns médicos integrativos aqui do Ocidente já tá vendo isso de uma forma
integrativa, né? Então, o que que acontece? A gente acredita que uma dermatite atópica, por exemplo, uma psoríase ou a labirintite, né? São doenças porque a gente uma disfunção física. Mas o que que acontece? Essa disfunção física, ela pode ter acontecido por conta de uma disfunção emocional. E o que acontece? A gente não vê, o problema é que a gente não vê as emoções, mas o cérebro é uma grande caixa de energia, né? E essa energia, ela não fica somente aqui no crânio, né? Existe toda, quando ela faz isso, ela precisa ser dissipado. Então, por exemplo, quando você recebe uma descarga altamente estressante de um trauma, o que que acontece? Essa descarga toda faz com que o seu corpo entre em estado de luta ou de fuga. Só que você consegue lutar ou fugir quando são demandas emocionais sociais, por exemplo? Você consegue imediatamente dar um soco na cara da pessoa que te traiu? Às vezes não. Então o que que acontece? Esse excesso de energia, toda essa descarga, ela faz o quê? Ela precisa de alguma forma, né, manifestar. Ela sai desse campo mental e ela se manifesta em nível físico, porque é corrente de energia. E aqui eu tô falando para vocês nada de místico, tá, gente? Eu tô falando da neurociência, que inclusive é a minha... Eu sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês na hora de uma dessas circunstâncias. Tá vendo aqui? Tá melhorando já, tá? Toda vez que eu fico... Tá melhorando bem. Toda vez que eu fico muito estressada ou quando eu tenho algo, né, um gatilho dos meus traumas, principalmente infantil, o que que acontece? Acontece isso aqui, né? Ficam esses como se fosse um comichão, né, no meu corpo e ataca a minha crise de labirintite e o meu intestino, né? Intestino e crise de labirintite. O que é isso? Controle. Quando as coisas saem do meu controle. Então, a manifestação física em nível emocional. E, por exemplo, né, o câncer. Também uma aceleração de células, principalmente em locais que tem a ver com essas manifestações. As meninas que fazem comigo a pré-anamnese, logo depois quando elas entram, eu pergunto, né, principalmente quando eu observo que foram meninas que tiveram pressão muito masculina nas suas vidas, eu pergunto, né, e às vezes acabo descobrindo que elas tiveram ou problemas aqui nessa região do útero ou no problema nos seios. E elas viram para mim e falam assim, como é que você sabe? Porque é onde acabou manifestando, onde é que estão, qual é o símbolo da feminilidade? No útero, né, e nos seios. Inclusive, vagina, né, candidíase de repetição. O fundo inclusive de emocional. Se você sente que estão tirando o seu poder, você se sente menos empoderado, candidíase de repetição. Então, quase todas as doenças, se não duvidar, todas, tá? Estão interligadas de alguma forma em nível emocional. Esse é o nosso amigo Jerônimo. Ele nos ajuda aqui. Ana, fui uma criança desassistida e incontrolavelmente odeio ver a minha enteada aprontando e ser assistida. Sabe, você que me fez essa pergunta, nada é por acaso. Nada é por acaso. Essa enteada entrou na sua vida justamente para ser atendida, inclusive sem julgamento, porque era tudo o que você queria ter sido atendida sem julgamento. Essa é a tua oportunidade. Se você abrir o seu coração para isso, você vai ver a sua vida ser transformada. E inclusive essa tua enteada ser uma grande... te entregar uma lição que você só precisava
passar por ela. Abra seu coração e você vai voltar aqui, você vai me contar. Meu Deus do céu, eu realmente só precisava fazer isso. Tá bom? Gente, é o seguinte, quem me conhece sabe... você tem agenda para atendimento? Apenas fila de espera. Protocolos de atendimento aí, com que eu preciso, com 8, 10 atendimentos no mínimo, não consigo mais, tá, gente? É apenas encaixe, mas em fila de espera. É por isso que, para atender as pessoas que eu não consigo entrar no setting terapêutico, eu fiz um curso muito bonito sobre dependência emocional que transformou a minha vida, né? Transforma a vida de vários consultorandos aqui no setting terapêutico, só abre 2 vezes no ano. E tá para abrir. Então fiquem ligados, entre no meu canal do Telegram. E se você, inclusive, né, está sofrendo com ansiedade e o comer compulsivo, principalmente agora nessa época do ano, que tá chegando o verão, né, que tá chegando, que a gente se deu conta do quanto a gente engordou durante o inverno, quanto a gente tá sem controle sobre as nossas emoções, eu tenho cursos sobre isso, tá? Sobre o comer consciente, que é a minha prática de todos os dias, e eu mostro isso para vocês aqui. E também o Práticas Descomplicadas para Diminuir a Ansiedade. No Práticas de Diminuir a Ansiedade, né, tem a higiene do sono, com a qual eu sou praticante. Porque se eu faço um curso para vocês, eu preciso praticar, né, também. Então, daqui a pouco já começa a rotina do meu sono e eu preciso encerrar por aqui. Eu espero ter contribuído com a vida de cada um. Fico muito honrada de ter vocês aqui. Eu nunca imaginei que eu poderia abrir o meu celular e falar da minha arte para tantas pessoas, né? E exatamente, e a Yara lembrou aqui de algo que é muito importante. A higiene do sono foi a base da minha pós na PUC e ela foi aprovadíssima, com muitos elogios, ficou muito bonito mesmo. Então, vamos lá, se vocês quiserem, né? Um desses cursos estão aqui na minha bio, fiquem à vontade. Eu vou... Dona, seu último vídeo sobre sua história que abriu mão de uma vida confortável para viver, eu amei. Ai, meu Deus, viu só? Gente como a gente. Sou como vocês. Olha aí, ó. A minha vida confortável. Eu tô aqui no escritório que deve ter 2 por 2, 2 metros por 2 metros quadrados, falando com quase 180, teve pico de 260 pessoas. Não precisamos mais do que a gente acredita que precisa, tá? Às vezes é uma grande ilusão do nosso ego ferido, que é um menino mimado, uma menina mimada, preso no passado ou no futuro, que vive se comparando, tá bom? Pessoal, espero ter contribuído, se cuidem e a gente se vê numa próxima live, tá bom? Beijo grande, durmam, saiam das telinhas agora e vão dormir. Até mais.